E aí, galera, legal? Então, mais uma aula de filosofia, agora a aula 4 do nosso objetivo aí, que é a prova da UEMA. Pegando o edital, aquela parte do edital ali que fala de cultura, né, natureza humana, sobre religiosidade, sobre filosofia e morte. Uma parte assim que a gente acha que a galera não dá muita importância, mas na verdade tem um significado muito grande para a prova, né? Então, eu já até copiei o quadro para ficar mais para ser mais rápido, né? Para não ser uma aula tão longa aí. Que é um tema assim bem simples também, mas um pouquinho chato, tá bom? Então, o que nós vamos ver aqui? Primeiro, vamos entender o que é natureza humana. Né? Respondendo uma pergunta: será se existe uma natureza humana? Sei lá, olha para você, existe uma natureza humana? Você é corajoso por natureza, você é preguiçoso por natureza, né? Você chora naturalmente, né? Será se existe uma natureza humana? Então, os vestibulares, a UEMA no caso, ela pode cobrar sobre isso, né? Sobre essa questão da natureza humana. Então, quando quando eu pergunto o que é natureza humana, estou me referindo àquilo que é inato. Será se existe alguma coisa que já nasceu com o homem? Eu acho que daria para a gente especificar ainda mais essa pergunta, né? Por exemplo, eu poderia falar assim: existe sim. Na verdade, eu poderia dar duas respostas para essa pergunta. Eu poderia falar assim: existe uma coisa que é inata ao homem. Por exemplo, nós sentimos fome. Não tem como nós não sentirmos fome. Isso é a nossa natureza. Só que a nossa natureza é biológica e instintiva. Agora, quando eu falo com aspectos culturais, será se culturalmente nós herdamos alguma coisa? Porque nós somos, é baiano, é preguiçoso, é oriental, é disciplinado. Será se é pelo fato de ser oriental que é disciplinado? Será se o indivíduo nasce com isso? Então, quando a gente fala sobre o que é natureza humana, seria aquilo que é inato ao homem, tá bom? E nós temos sim coisas que são inatas a nós, que é o nosso instinto, nessa parte biológica. Agora, o nosso aspecto cultural, porque cultura não é uma herança biológica. A gente não herda biologicamente cultura. Cultura é um processo de transmissão social. Então, não é porque eu sou oriental que eu vou ter paciência, que eu vou ter disciplinado. Não. Eu tenho que estar numa sociedade que desenvolva essa característica cultural, tá bom? Então, é errado dizer que alguns grupos possuem comportamento natural. Como falei para vocês, né? Tipo, o exemplo que eu coloquei aqui, a história, baiano é preguiçoso. Tipo, eu estou falando que todo um grupo possui um comportamento natural. Então, se o caboclo nasceu baiano, ele vai ser preguiçoso. É errado falar isso. Por quê? Porque isso é uma característica cultural, eu não estou nem afirmando que é, tá? É uma característica cultural que não vem no sangue, que não é herdado biologicamente, ok? Então, tudo que está relacionado à cultura está além daquilo que é natural. Então, quem quiser colocar essa parte, tudo que está relacionado à cultura está relacionado àquilo que está além do natural, ok? Muito bem. Então, não existe natureza humana, mas com relação à cultura, com a relação à parte biológica, fisiológica, claro que existe. Por exemplo, o instinto é uma natureza nossa, né? Uma natureza nossa. Sentir fome, como falei, desejos, isso é uma natureza nossa. Mas quando eu me refiro à questão cultural, eu não posso afirmar que existe uma natureza. Eu posso até colocar bem aqui, ó, uma natureza cultural humana. Não existe, tá? Porque os homens são culturais e históricos. Se eles são culturais, é historicamente que ele vai construindo todo o seu padrão cultural. Pelo fato de nós somos seres culturais, pelo fato de nós sermos seres históricos, tá? Nós construímos isso socialmente. O próprio Aristóteles fala assim, né? O homem é um animal, o homem é um animal social, político, né? Ele aprende as coisas, as características do grupo, porque ele vive com o grupo. Necessário essa existência na polis para que o homem desenvolva seu aspecto cultural, tal. Bom, então, os homens são culturais e históricos.
Aí nós vamos ver aqui os significados dentro do campo da filosofia, né, das ciências humanas, o significado que são atribuídos à palavra cultura, os significados da palavra natureza, tá? Cultura é trabalho, definir trabalho, significado de trabalho para o homem. Primeiro, quais são os significados de cultura? Porque a gente fala assim, e sem nós percebermos, né, nós atribuímos diversos significados. Como é que a UEMA pode colocar a questão dessa aqui para a gente? Ela pode colocar assim, olha, fulano é muito culto. Olha só. Fulano de tal é muito culto. Aí ele pode perguntar, qual o significado que foi atribuído à palavra cultura, né, nessa frase? É o significado de uma pessoa possuir ou não cultura, de hierarquizar conhecimento. Como? Existe aqueles que são diferenciar quem é culto de inculto. Então, o significado que pode ser atribuído à palavra cultura é essa. É o diferenciar os indivíduos cultos do inculto. Então, o que seria culto? Aquele que é dotado de cultura, que é dotado de sabedoria. Então, é a ideia, um dos significados que a gente atribui à palavra cultura é uma ideia de possuir ou não cultura. Nesse contexto, cultura está relacionado com conhecimento. A gente atribui a palavra cultura para diferenciar aqueles que possuem ou não conhecimento, tá bom? E são termos, são significados que nós damos, que a sociedade atribui à cultura. Estou falando que é isso aqui. Pode ser uma questão bem cabulosa. Pode colocar essa frase. Que homem culto, que divide em culto. Opa! Então, qual o modelo de classificação que eles estão fazendo aí? Como é que eles estão utilizando a palavra cultura para diferenciar quem tem e quem não tem conhecimento? Mas também eu posso utilizar a palavra cultura para diferenciar povos. Se eu falar assim, ó, a cultura alemã é mais desenvolvida do que a cultura brasileira. Opa, eu estou utilizando a palavra cultura para diferenciar nações, tá bom? Então, eu posso utilizar para diferenciar quem tem ou quem não tem conhecimento, eu posso usar para diferenciar quem é ou não é evoluído. Então, diferenciar povos dá muito esse critério de evoluído, de desenvolvido, que está aqui no segundo tópico também, esse significado de ser ou não ser civilizado. Então, esses dois estão associados. Então, como é que eles podem colocar? Eles podem colocar esse texto. Que alguém disse assim, a cultura da Índia, não, a cultura da Suécia é mais desenvolvida do que a cultura da África, do Brasil. Aí ele vai perguntar, qual o significado que foi atribuído à palavra cultura? Aí vai estar lá, isso aqui. Significa civilização, a ideia de civilização, tá? Então, tipo, que existem culturas que são mais civilizadas e menos civilizadas. Ou seja, essa parte aqui, diferenciar povos e civilização, eu estou utilizando o termo cultura como critério de evolução, tá? Cultura seria igual a evolução, né? Que está associado tanto aqui a ser ou não ser civilizado. Então, a gente pode utilizar a palavra cultura para vários significados, tá bom? E esses daqui são os mais importantes para a gente saber identificar em uma questão, né? Eu acho difícil cair assim, mas a gente tem que entender, porque se cair a gente vai estar ligado, tá bom? Primeiro a gente vai lembrar da aula aqui, deixa eu tentar identificar qual o significado que esta frase está dando à palavra cultura. Da mesma coisa, a UEMA pode colocar para a gente os significados da palavra natureza. Tá? Tipo assim, como algo espontâneo. Se eu falar assim, é natural da mulher chorar. Olha só, é natural da mulher chorar. Como se fosse algo espontâneo.
né? Se ele colocar a frase assim, é natural uma mulher chorar. Qual o significado que foi atribuído à palavra natureza? Ah, vai estar lá, como algo espontâneo, né? Ou também, né, pode ser a mesma coisa aqui, como uma qualidade ou um atributo. Eu posso até pegar esse daqui que eu falei, que eu dei o exemplo, que baiano é preguiçoso, como uma qualidade ou um atributo de um povo. É natural desse povo ser assim. Tá? Então, eu posso utilizar esse termo natureza. Eu também posso utilizar o termo natureza representando a parte da própria natureza mesmo. Só que a UEMA não vai colocar assim. Uma questão de filosofia, né? Ela pode colocar como esse significado de qualidade ou atributo. Eu vou colocar um exemplo aqui. Mulher chora naturalmente. Toda mulher chora naturalmente. Se ele botar a questão assim. Toda mulher chora naturalmente. Perdão. Qual o significado que foi atribuído à palavra cultura, né? Ou à palavra natureza? Cultura como uma qualidade, como algo atribuído a todas as mulheres, tá bom? Então, é esse modelo assim de significado dessas palavras que pode ser cobrado na nossa prova, tá bom? Muito bem. E quando a gente fala de cultura, deixa eu ver se eu posso colocar por aqui. Não, mas eu vou falar aqui que não tem espaço. Quando a gente fala de cultura, entendo que cultura vai além da natureza humana. Não esqueçam disso. Cultura vai além da natureza. Se nós temos uma natureza, que é essa natureza instintiva, a cultura é como se fosse uma segunda natureza. Eu acho que me dente aqui. Por exemplo, entendam, cultura é como se fosse uma segunda natureza humana, né? Ah, Deis, tu disse que o homem não tem natureza. Eu falei que não tem natureza relacionada a aspectos culturais. Mas nós temos instintos, desejos, essas coisas biológicas. Né? Um cachorro, quando está no cio, ele sobe em cima de tudo que ele vê, até na tua perna, qualquer coisa. Por quê? Porque ele não tem uma segunda natureza. Ele está agindo apenas por instinto. Agora, quando vocês estão no cio, vocês vão sair por aí em cima e todo mundo aí. Não, não vão. Tu vai fazer o quê? Tu vai dar um significado àquilo. Né? Tá bem. Ou comer, tá com fome, por exemplo. Um animal, tu joga um pedaço de carne pra ele. Ele só usa a natureza instintiva dele. Nós também sentimos fome. Mas se jogar um pedaço de carne pra gente, a gente vai na carne. Vai pegar, fazer um churrasquinho. Opa, e nós vamos além da nossa natureza. Vamos fazer cultura. Vamos dar significado à alimentação. Um jantarzinho à luz de vela, ou coisa assim. Então, nós seres humanos, nós temos a nossa natureza biológica, mas nós temos uma segunda natureza, que seria essa nossa cultura. Isso que nos faz sermos diferentes dos animais, porque nós vamos dar significado às coisas que nós fazemos, que eram para ser coisas naturais, coisas instintivas, tá bom? Então, é bem chatinho mesmo, sei, é bem complicado, talvez vocês estejam aí, meu Deus, tá falando aí, não tô entendendo nada. Mas a relação é essa aqui mesmo, e é chata mesmo, eu confesso para vocês. Tem aula aqui que vai ser de boa, tem aquela aula que a gente vai, né, ser mais leve, porque os assuntos são mais leves, mas tem aquelas que são bem chatinhas. Essa aqui eu considero uma que é bem chatinha, porque tu tem que ter muito cuidado. E é aquele tipo de questão que tu tem que ter muito cuidado. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar aqui sobre a morte. Disso, a UEMA pode cobrar sobre a morte? Pode, porque existiam diversos pensamentos filosóficos sobre a morte. Heidegger, os epicuristas, o Platão. E eu vou explicar para vocês, tá? Sobre religiosidade, nós vamos falar aqui também, tá bom? E, como eu disse, eu copiei logo aqui. Algumas aulas eu vou falando, copiando, outras eu vou copiar logo e depois falar. Quando eu fizer assim, porque eu quero que a aula seja mais rápida, beleza? Então, outra coisa que eu posso fazer uma associação aqui é relacionar cultura e trabalho. Olha só, vamos imaginar aqui trabalho, tá? Cultura e trabalho estão diretamente relacionados. Por quê? Porque é pelo trabalho. Vamos ficar ligados nisso aqui. O trabalho é uma coisa humana, tá bom? Aí você pode chegar e falar para mim, professor, não concordo não, porque uma formiguinha também ela trabalha, certo? O João de Barro ele também trabalha, faz a casinha dele. Mas observem, comparem, será que uma formiga está dando significado àquilo que ele está fazendo?
Será se uma abelha está dando significado à casinha que ela faz, a colmeia? Um João de Barro, a casinha que ele faz? Ou será se ele está agindo apenas instintivamente? Mas nós, além de fazermos isso, que é a necessidade que nós temos de lutar contra a natureza, nós damos significado. A gente pinta a casa, a gente coloca um quadro ali, a gente faz da casa um lar, pensemos assim. Ou seja, nós vamos além da natureza, como eu disse. Então, cultura já é uma coisa do homem que vai além da sua natureza instintiva. Trabalho também já é uma outra coisa que leva o homem além da sua natureza instintiva. Por quê? Porque pelo trabalho o homem cria as coisas. Né? Cria as coisas. Mas, como eu disse, além de criar as coisas, o homem faz o que também? Ele dá significado a essas coisas. Tá bom? Ele cria relações sociais, isso aqui é muito importante, muito importante. O trabalho cria relações sociais, sim, porque vai chegar, se a gente pegar a história do trabalho, nós vamos ver que em diversos momentos o homem ele se relaciona no trabalho. Por quê? Porque o homem ele está criando uma nova instituição. A instituição aonde ele vai tirar a sua subsistência para continuar existindo. Só que ele não vai fazer isso sozinho, geralmente vai ser em grupo, aí vai existir agora a divisão de trabalho, as hierarquias do trabalho. Isso são formas de relações sociais. Então, pelo fato de o homem criar o trabalho, automaticamente ele está criando também novas formas de relações sociais. Se antes as relações sociais que eles tinham era só com sua prole, com sua família, agora como ele está em um outro ambiente, dali, tirando a sua subsistência, ali ele vai começar um novo modelo de interação social, novos modelos de relações sociais. Então, o trabalho sim atribui, significa relações sociais, ok? Instituições, como falei para vocês, né? Então, gradativamente, essas relações de trabalho, né, eles vão criando ali uma hierarquia, uma divisão do trabalho, funções diferentes, aí as pessoas vão atribuindo significado diferente àquele que faz um trabalho diferente, ou àquele que comanda, aquilo vai se tornando uma instituição, porque vai se criando as regras de trabalho, as regras, o tempo que eu tenho que fazer aquilo, como eu devo fazer aquilo. Então, isso são regras em trabalho, isso são relações, e essas regras já dão essas características de instituições sociais, tá bom? Então, é bem interessante a gente entender que o trabalho, que pelo trabalho o homem cria as coisas, o homem cria as relações sociais e o homem cria as instituições sociais, beleza? É bem bacana isso daqui. Ou seja, o homem vai criando aquilo que a gente chama de ordem simbólica. Pessoal, o que é ordem simbólica? Que nós vamos encontrar em toda a sociedade, né? Toda a sociedade. Mas quando eu falo ordem simbólica, é que o homem vai dando significado a hierarquias, ou seja, o homem vai criando mandamentos sociais. Então, quando eu falo ordens simbólicas, eu estou me referindo a mandamentos sociais, que são regras criadas pelo homem. Tá? E não são regras naturais, ou seja, não é natural agir daquela forma. É necessário fazer aquilo socialmente, culturalmente. Então, essas regras, essa ordem simbólica é cultura. Por exemplo, a divisão do trabalho é uma ordem simbólica. Tá? A noção do que eu tenho que fazer como atividade de trabalho é uma ordem simbólica, que foi criado por essas relações entre os indivíduos. Então, são mandamentos sociais, tá? Ordem simbólica, uma coisa que está muito associada também com natureza e cultura, tá bom? Tá no nosso edital, né? Essa questão simbólica que o homem atribui às coisas, de dar significado às coisas, tá bom? Mas olha o nome, ordem. Eu posso ver também aqui, pessoal, o próprio termo símbolo de forma diferente também, né? Por exemplo, o símbolo, ele ele é uma coisa que é um mecanismo de sustentação de um grupo social. Eu posso ver um símbolo como um mecanismo de sustentação de um grupo social. Por exemplo, os cristãos, eles se organizam em prol do crucifixo, da cruz. Ali tem um significado para eles, é uma simbologia para o cristão. Um casamento é simbolizado por uma aliança.
Então, o indivíduo, ele dá significado às coisas. Ele pode fazer com que qualquer coisa possa se tornar um símbolo. E aquele símbolo se torna uma ordem simbólica, um mandamento. As pessoas vão estar unidas em favor daquele significado. Entendeu como é bem interessante essa questão da ordem simbólica? Tá? E outra coisa, vamos acelerar um pouquinho aqui, é a questão do trabalho, né? Que é um tema bem interessante para nossa prova, para a gente fazer uma análise. Deixa eu vir para o outro lado aqui, para vocês ficarem observando. Porque eu saio por completo para vocês tirar o print. Se quiser tirar logo, tira aí, ó. Isso. Trabalho. O que, o que dentro da filosofia significa essa questão do trabalho? Primeiro, o trabalho é uma transformação da natureza. Aí, só que isso aqui não define só o trabalho como uma coisa humana. Por quê? Porque também eu posso falar que um animal irracional, ele pode fazer alguma coisa que transforme a natureza. Não sei, fazer um buraco, né? Ele transforma a natureza para que ele possa ficar ali dentro. Só que a diferença é que isso aqui se dá de forma consciente. Nós, seres humanos, né? Nós não só trabalhando, o trabalho não é só uma coisa física. Trabalho no conceito físico, não. Esse trabalho aqui é no conceito de ser consciente, é de dar significado ao que nós fazemos, tá bom? Então, o trabalho também seria uma segunda natureza humana. Então, eu já tenho cultura como segunda natureza, eu tenho trabalho como segunda natureza, eu tenho a simbologia como uma segunda natureza, atribuir significado às coisas, tá? O trabalho que se torna consciente também. O próprio Karl Marx fala muito sobre o trabalho. Ele vai dizer que o trabalho é o que diferencia o homem da natureza. Tá? Por que, Karl Marx? Por que o trabalho diferencia o homem da natureza? Porque o homem, como eu disse, ele está atribuindo significado àquilo que ele faz. Se o homem não atribuísse significado ao que ele faz, eu acredito que nós teríamos as mesmas atividades porque seriam instintivas, como é o João de Barro, né? Ele faz casinha do mesmo jeito. Se o João de Barro desse significado ao que ele fazia, nós veríamos muitos modelos de casinhas de João de Barro diferentes, né? Casinhas de varanda com piscina, pintadas ou coisa assim. Mas não, ali é uma herança biológica. Mas nós, ao longo do tempo, vamos dando significado diferente àquilo que nós fazemos. Beleza? Um pinto sempre vai ciscar e cisca há milhões de anos. Nós não. Um cachorro ele come do mesmo jeito. Nós não. A gente cria garfo, a gente cria mesa para sentar, a gente dá um significado, a gente cria postura para se alimentar, a gente cria culinária. Entende? Porque nós vamos além da nossa natureza. Só que quando a gente fala a questão do trabalho aqui, como o próprio Karl Marx fala, que ele diferencia o homem da natureza, só que os homens atribuíram significados diferentes ao trabalho ao longo da história. Isso aqui eu não vou falar muito aqui para vocês, porque é muito de sociologia, questão do trabalho, né? Essa parte aqui, tipo, qual o significado de trabalho na antiguidade, na Idade Média, no mundo moderno, que para a gente na filosofia não vai importar tanto, mas foi trabalhado na sociologia, tá bom? Então, ao longo da história, o homem atribui significado diferente ao trabalho, tá bom? Então, tira o print aí para a gente ir para a segunda parte. Então, outro tema aí sobre, dentro desse nosso contexto, né, dessa parte da filosofia de cultura, aquilo que é produzido pelo homem, é a questão da religiosidade do homem e a questão da morte, né, dentro da filosofia. A gente vai aqui analisar algumas coisas aqui bem interessantes, né, que o nosso vestibular da UEMA pode cobrar. O que, professor? Primeiro, que a religiosidade é uma utilização do imaginário. Olha só, é o imaginário humano. O homem não tinha recursos. Tá meio fraco aí, mas dá de ver, né? O homem não tinha recursos para compreender a realidade, mas ele tinha um recurso apenas que seria o seu imaginário, tá? Então, esse imaginário aqui que vai contribuir para que este homem ele imagine, crie seres, eventos, narrações, né, sobrenaturais, transcendentais, para que possa explicar a realidade. Então, dentro do campo da filosofia, quando a gente fala de religiosidade, a gente sempre vai associar a essa questão da utilização do imaginário. Tá? Ou seja, a religiosidade se torna uma simbologia humana.
O homem atribuindo significado a uma coisa, né? A uma coisa sobrenatural, transcendental. Então, é um ser, são seres, né? Deuses, heróis, tal, que eles recebem significados, tá? O homem atribui um símbolo a ele. E aquilo, a própria religiosidade, acaba se tornando também uma ordem simbólica. Então, quando a gente fala de religiosidade, a gente pode ver também como uma ordem simbólica, porque as pessoas elas estão criando isso daí e elas estão se unindo em prol essa mesma ideia, tá bom? É por isso que o Nietzsche, né, quando a gente fala de religião e da filosofia, sempre tem dois filósofos que podem ser bem cobrados. O primeiro é o Nietzsche, o segundo é o Marx. Por isso que o Nietzsche, ele fala que a religião, ela foi tipo uma estratégia para fugir da realidade. Ou seja, o homem, ele vai buscar, ele busca no metafísico, ele busca compreender a realidade física em algo que está além da realidade, em algo metafísico. E quando o Nietzsche fala disso daqui, ele vai culpar, ele tem que culpar alguém, né? Não vamos pensar que ele vai começar culpando a igreja por isso, não. Ele culpa a própria filosofia, ele culpa o próprio Platão, porque fala que Platão foi um dos precursores, na verdade, foi o precursor dessa ideia metafísica, né? Porque o Platão que diferenciou a realidade sensível e criando a realidade inteligível. Olha só, duas realidades, tá bom? Nós sabemos que a filosofia de Platão é voltada para essas duas realidades, o mundo sensível e o mundo inteligível. E o Nietzsche fala que Platão foi um grande responsável por isso, tá bom? Inclusive, na concepção filosófica de Nietzsche, ele diz que a religião, tá, foi influenciada por essas ideias metafísicas que foram desenvolvidas e concretizadas pela própria filosofia, principalmente a filosofia platônica, tá bom? Então, aí quando a gente faz uma análise de religião dentro da filosofia, a gente tem que fazer duas perguntas, né, para a gente compreender melhor. Primeira pergunta: o que há em comum com a filosofia? Religião e filosofia têm o que em comum? Investigam os mesmos temas. É a resposta. Olha só, a filosofia investigando sobre a morte, que é a morte para Montaigne, para Heidegger, o que é a morte para Epicuro, entende? Então, a filosofia e a religião é como se elas estivessem investigando praticamente os mesmos temas, o que é a existência, né? Então, são temas comuns que são discutidos tanto pela filosofia quanto pela religião. Não todos, tá? Mas alguns temas que são comuns à religião também serão temas comuns à filosofia, né? Ao sentido da vida, né? Exemplos aqui, né? Sobre a existência, ao sentido da vida, tal, essas coisas aí. Beleza? Então, o que há em comum com a filosofia? Investigam alguns temas, se tornam temas paralelos, tá bom? Mas o que diferencia? Outra pergunta. O que diferencia da filosofia? A forma como eu vou explicar esses temas. Por quê? Porque enquanto não tem espaço para eu colocar aqui, mas eu vou falar, vocês anotem aí. Porque enquanto a filosofia ela utiliza a razão, a religião utiliza o quê? O imaginário. Então, são visões racionais, a filosofia é pautada na razão e a religião é pautada no imaginário. Isso diferencia. Então, é como se estivesse investigando o mesmo tema. É por isso que quando a gente fala sobre a origem da filosofia, a gente tem que entender que a filosofia ela vai investigar a mesma coisa que a mitologia investigava, o cosmos, só que de forma diferente, agora utilizando a razão. É o mesmo esquema aqui, tá? É como se a filosofia explicasse os temas sobre a existência, sobre a essência das coisas, buscando fundamentos racionais, enquanto a religião vai explicar esses temas buscando fundamentos pautados no no imaginário, no sobrenatural, no transcendental. Então temos que entender o que assemelha e o que diferencia as duas coisas. Quando a gente fala de religião, de religiosidade dentro do campo da filosofia, a gente também tem que analisar isso aqui, ó. Entender o que é o sagrado, o que é o profano, o que é transcendência
e o que é imanência. É bem tranquilo isso aqui. Ó, quando eu falo sagrado, é atribuir um significado sobrenatural às coisas. Tá? Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma igreja é um prédio. Mas ali, além de ser um prédio físico, ele tem um significado que sagrado. Então, a religião ela atribui um significado sagrado a uma coisa física, beleza? Mas já para outra pessoa, aquela igreja pode ser só um prédio. Ou seja, quando a gente não atribui um significado sagrado àquela coisa, aquilo se torna o quê? Profano. Então observem que quando eu falo do tema de religiosidade, as religiões elas vão atribuir significado sagrado às coisas. Uma pessoa que não é religiosa, uma pessoa que não segue aquela religião, aquilo não pode ser sagrado para ela. Um crucifixo é sagrado para um cristão, para um islâmico não é. Entende? Então, essa questão do que é sagrado, do que é profano, vai variar. Mas entendam, quando eu falo que é sagrado, é atribuir um significado sobrenatural, um significado além do físico, né? Um significado além do físico. Agora, quando eu falo profano, não. É só aquilo e pronto. É só um prédio e pronto. É só um púlpito e pronto. É só uma cruzinha e pronto. Beleza? Então, a religião ela é pautada no sagrado. A mesma coisa, em paralelo, né, a esse tema do que é sagrado e o que é profano, é entender uma coisa transcendência e imanência. É como se eu tivesse atribuindo o mesmo significado aqui. O que é uma coisa transcendente? É uma coisa que está além. Ou seja, uma coisa sagrada, tá? Porque vocês podem encontrar esse termo aqui em prova, tá? Ele pode colocar um significado lá de alguma religião e te perguntar se aquele é um significado transcendente ou imanente, se aquilo é sagrado ou é profano. Eu sei que é bem tranquilo, mas é interessante a gente fazer essa diferenciação, tá bom? Caso o vestibular cobre. Aqui a gente tem que... É ritmo de revisão, mas aquelas revisãozinhas aprofundadas, né? Que a gente faz. Não deixa escapar nada, tá bom? Então, o que seria essa transcendência? Né? Ir mais além, né? Aquilo que está mais além. Então, o que é uma coisa imanente? Não está além. Não está além. Ou seja, é profano. Então, uma coisa imanente é uma coisa que é profana. Agora faz sentido, né? Uma coisa transcendente é uma coisa que é sagrada, tá bom? Então, são termos assim que é bom te entender para uma questão de vestibular, ok? Muito bem. Então, aqui nós vimos aqui sobre religiosidade, né? Utilização do imaginário, uma simbologia, porque o homem atribui significado e acaba se tornando uma ordem simbólica, porque os indivíduos eles se associam em prol daquela simbologia. O Nietzsche falando que é uma estratégia para fugir da realidade, né? É uma busca no metafísico, é buscar a solução dos problemas aqui em algo que está além. E ele vai culpar não só a religião por isso, não só a religião é responsável por isso, mas ele é filósofo, mas ele atira para tudo quanto é lado, ele culpa também a própria filosofia, principalmente o Platão, né? O Platão, porque ele fala que o Platão cria essa ideia metafísica, essa ideia de mundo inteligível. Platão fugiu um pouco do visível, do sensível, tá? E vai no metafísico. Isso vai ser muito justificado pelas religiões, ok? Só que essa ideia de dualismo também, se a gente for parar para analisar historicamente, a gente vai encontrar desde os persas, né, que é o famoso maniqueísmo, aquele dualismo. Os persas, né, eles falavam que existiam duas realidades. A religiosidade persa, Arimã e Arruda Mágida, os dois deuses lá do bem e do mal. Então, a gente pode ir mais um pouco além dos persas e compreender que lá já existia essa ideia de dualismo, tá bom? Então, e o que há em comum entre a filosofia e a religião alguns temas são investigados pelos dois e o que diferencia é a forma como eu faço isso, né? Uma usa razão, a outra vai usar o quê? Transcendental, imaginário, né? Essas coisas aí. Entendemos a diferença do sagrado e profano, que está associado com a transcendência, que é algo sagrado,
a imanência ao que é profano, que não está mais além. Não é mais do que aquilo que eu vejo. É aquilo mesmo, ok? Aí o Marx, Karl Marx, a gente tem que fazer uma análise dele sobre o que ele pensa de religiosidade. Esses dois pensadores, tá? O Nietzsche e o Marx, são bem importantes nesse contexto de religião aqui. Por quê? Porque o Marx, ele vai falar o seguinte, ó, ele fala assim, ó, a religião é o ópio. O ópio é como se fosse o mal. O ópio é associado a uma droga da humanidade. Agora, tu tem que entender isso aqui, não é nem tanto filosoficamente, tu tem que entender mais sociologicamente por que que Marx disse isso. O que que ele quis dizer? É porque ele está dizendo que a religião, ela tem um poder muito grande, quando ele fala ópio, é por conta da ideologia, tá? A ideologia que a religião impõe nos indivíduos que faz com que eles aceitem as suas próprias realidades, a realidade deles. Então, a religião, tá, tem um poder ideológico que faz com que o indivíduo aceite a situação dele. E se a gente parar para analisar, o Marx é um cara revolucionário, né? Ele prega a ideia de revolução. Né? Só que para revolucionar eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que ter consciência que eu nasci condicionado para ser daquela forma. Então a religião, tipo, fala assim, olha, se você não está conseguindo sucesso aqui, tu vai conseguir na vida além. Não é isso? Então Marx fala que isso dificulta a luta de classes. E a religião, ela cria essa ideologia para o indivíduo que faz com que ele não tenha consciência de classe. Então o grande mal da religiosidade é tirar a consciência do indivíduo por conta da ideologia. Só que essa questão de ideologia em Marx não é só voltado para essa análise religiosa, não. A questão de ideologia de Marx também é analisado para aquilo que falamos agora há pouco, com relação ao trabalho. Ok? Beleza, então olha só. Não esqueçam isso, Nietzsche é a ideia de Marx. Por quê? Porque a gente vai finalizar, isso eu copiei antes para a aula ser mais rápida, a gente não passar de 40 minutos de aula, sobre a morte, né? A morte. Professor, filosofia estuda a morte, estuda. É importante estudar a morte para o vestibular? Sim, com certeza. Se está no edital, é importante. Não é isso? O que, que ele fala lá? O que, que a gente tem que entender sobre a morte? Como que a filosofia vê a morte? Primeiro que a morte é uma parte constitutiva da vida. Não tem como dissociar. Pare e pense. Se tem morte é porque tem vida. Por isso que a morte é uma parte constitutiva da vida. E por isso que, se é uma parte da vida, e a filosofia investiga tudo que está relacionado à vida, então a morte passa a ser o quê? Pensada pela filosofia. Bom, então, muitos filósofos ao longo da história, eu coloquei alguns aqui, tem mais. Eu coloquei os principais que a gente acredita que a gente vê com mais frequência nos vestibulares com relação à morte. Esses camaradas aqui, né? Epicuro, Platão, Michel, Montaigne, Heidegger, eu posso falar do Marco Aurélio também, né? E da concepção cristã sobre a morte, tá bom? Aí vamos ver aqui. Epicuro, talvez seja o mais cobrado, Epicuro, já, né? Já quer algumas questões sobre a filosofia epicurista, lembrando que epicurismo é uma filosofia lá do período helenístico, é uma filosofia helenística que vai ser ali o último período da filosofia grega, né? O epicurismo. A Epicuro fala assim, olha, com relação à morte nada se pode fazer, não. Você lembra da filosofia epicurista? Aceita as coisas como são. Existe uma lei natural do cosmos que faz com que as coisas sejam daquela forma. Né? Então nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque a morte seria algo natural. Seria a lei do cosmos, a lei do universo. Então, se eu penso que eu não posso fazer nada, que isso vai acontecer, então ter medo dela é irracional. Então, se eu entender que vai acontecer, então eu não posso ter medo disso. Por quê? Porque vai acontecer de qualquer jeito. Por isso que o medo da morte para Epicuro é algo racional. Mas tem uma coisa, ela pode ser resolvida em vida pela inteligência. O que significa a morte ser resolvida em vida pela inteligência? Significa essa parte de eu me conscientizar, de eu deixar de ter medo, de eu agir racionalmente, eu usar minha inteligência, né, para eu ter certeza, para eu ter a consciência de que eu não posso fazer nada com relação a ela. Então, olha só o que Epicuro fala, bem massa, né? Então, nada se pode fazer com relação à morte,
Então, o medo dela é irracional. Então, eu posso resolver esse problema pela inteligência. Como? Tendo certeza de que aquilo vai acontecer e, ao mesmo tempo, não tendo medo. Beleza? Então, essa é a ideia de Epicuro sobre a morte. Filosofia helenística. Platão, nós falamos, o Nietzsche ele faz uma crítica ao Platão. Né? Por quê? Porque o Platão ele começa esse dualismo. O Platão nós sabemos que ele divide a realidade em sensível e inteligível, né? Aquilo que eu posso ver, aquilo que eu não posso ver, que está na ideia. Beleza. Mas também Platão divide o homem. Ele fala que o homem tem um corpo e alma, né? Então, a morte para ele seria o início de um novo ciclo, não do corpo, mas do que? Tá? É como se aqui tu nasceu, né? Aí tu recebe uma alma. Essa alma ela vem com um download completo de tudo quanto é conhecimento e verdade. E a tua função aqui é relembrar tudo isso. Se tu não fizer isso, quando tu morrer, a tua alma sai, ela volta para o mundo do conhecimento inteligível, que está todo download, né? Aí quando nasce uma criancinha, essa criança recebe esse pendrive na cabeça com todo esse conhecimento. Aí a função desse indivíduo aqui é relembrar tudo. É por isso que Platão fala que conhecer é recordar, porque tu recebe um download da alma completa. Massa, né? A ideia de Platão. Então, o que seria a morte para Platão? A morte seria uma coisa só do corpo. Por quê? Porque é o início de um novo ciclo da alma. Então, é como se só o corpo morre. A alma não. Inicia um novo ciclo, tá bom? Essa é a ideia do Platão com relação à morte. Michel de Montaigne, muito massa, também a ideia dele sobre morte. Montaigne fala o seguinte: filosofar é aprender a morrer. Parece um pouco epicurismo, né? Eu usar a racionalidade para eu compreender que eu vou morrer. Por quê? Porque a morte tem dois sentidos. Eu posso encontrar dois sentidos na morte. Heidegger falando. Eu posso encontrar o sentido de que é o fim e de que é o início. Se eu sei que é o fim, eu tenho que aceitar isso serenamente. Olha só. Montaigne, filosofar é aprender a morrer. Então a morte tem dois sentidos. É o fim das coisas ou é o início das coisas. E se eu começar a ver como o fim, né, eu tenho que começar na vida aceitar isso. Por isso que filosofar é aprender a morrer. Né? Então observe que esses caras viajam bacana, né? Nessa ideia do que seria a morte. O Heidegger fala assim, ó, a morte é uma possibilidade sempre presente. Observe que todos eles é como se estivessem falando assim, realmente vai acontecer, vai acontecer. Mas, como eu coloquei aqui no início, filosofia é pensar a morte. Posso pensar sobre isso, tá? E o Heidegger fala que como a morte é uma possibilidade sempre presente, tá? Então isso vai gerar uma antecipação emocional, ou seja, ele fala que a ideia de morte gera no indivíduo a angústia. Quantas vezes, né, você também não ficou angustiado por pensar que vai morrer, pensar que alguém que você gosta, por exemplo, vai morrer, né? Então faz um pouco de sentido também. A pessoa quando vai ficando mais velha, talvez isso vai gerando uma angústia nela, né? Eu nem deixei vocês tirar o print, né, meninos? Mas eu acho que vocês voltando ainda para tirar. Tirar essa parte aí. Então, o pessoal vai ficando mais velho, vai ficando assim, poxa, eu morri, ó. Isso vai gerando o quê? Angústia, né? Então, Heidegger tá certo, tá bom? Só para a gente finalizar aqui, nós temos também um conceito, o conceito bíblico, né? O conceito bíblico pelo cristianismo, né? É de que a morte é uma pena, uma consequência, né? É a consequência do pecado original. Isso. Então, o conceito bíblico talvez seja o mais conhecido, coloquei por último porque realmente é o mais conhecido.
né? Deus chegou para Adão, tá, ó, não come da árvore do bem e do mal. Se tu comer daquela dali, né, vai morrer. Essa é a consequência. Então, a morte, conceito bíblico, seria o que? Uma consequência do pecado original. Tá bom, galerinha? Muito bem. Eu poderia falar aqui também do Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, que ele fala que a morte é um repouso da vida, das preocupações da vida. Marco Aurélio foi um grande imperador romano, filósofo também, né? Marco Aurélio, né? E esse azul bem bacaninha aqui. Marco Aurélio, como ele fala que a morte é o repouso, né? É o fim da preocupação da vida. Seria o fim das preocupações. Faz sentido também, né? Beleza. Então, aqui são as ideias, galera, desses principais filósofos que refletiram sobre a morte. Eu coloquei porque eu já vi questões, né, que eles especificam como que esses pensadores falam sobre a morte, tá bom? Então, vocês tiram o print dessa outra parte aí também, pra gente finalizar. Certo, galerinha? Então, espero que vocês tenham compreendido esse módulo aí do edital, que fala sobre cultura, trabalho, natureza humana, sobre religiosidade, sobre a morte, tá bom? Para fechar aí essa nossa quarta aula. Tranquilo? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.